Você estuda, se prepara, organiza tudo, mas na hora mais importante você trava. Por que será que, mesmo com conhecimento e prática, muita gente se sente incapaz? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre autoconfiança, que na psicologia é atribuído o termo como autoeficácia. A gente vai ver que existem 4 variáveis que influenciam no aumento ou na diminuição da autoeficácia, ou seja, da autoconfiança. A primeira variável é experiência vicária, a segunda, persuasão verbal, a terceira, experiências fisiológicas e a quarta, experiência de domínio. Vamos mergulhar nessas variáveis e entender como elas interferem na minha e na sua autoconfiança. Vamos antes definir o que é autoeficácia. Autoeficácia é a crença que o indivíduo tem na capacidade de executar determinada atividade. A autoeficácia, ou seja, a autoconfiança, é bastante importante porque ela interfere em outro aspecto, a persistência. É extremamente natural que um indivíduo que não tem uma autoconfiança alta, nos primeiros fracassos, desista da atividade. Sem contar também que a autoconfiança baixa pode interferir na capacidade do indivíduo conseguir se conectar com o que foi treinado e o que foi aprendido. Muitas vezes a pessoa que tem uma autoconfiança baixa na execução da atividade, mesmo sabendo fazer, não consegue realizar, por ter essa autoconfiança, essa autoeficácia mais baixa. E dando um breve panorama histórico a respeito do conceito autoeficácia, ele foi desenvolvido por um psicólogo bastante importante do século XX, o nome dele é Albert Bandura. Ele fez parte da revolução cognitiva, que trazia dentro de si a importância das cognições, do pensamento na influência do comportamento. E ele desenvolve esse conceito autoeficácia e traz esse conjunto de variáveis que influenciam a percepção de capacidade do indivíduo, que a gente vai mergulhar agora. A primeira variável que a gente vai mergulhar agora é a experiência vicária. O que é isso? É a capacidade que o indivíduo tem de aprender por observação. Ou seja, a gente consegue aprender determinado comportamento observando outra pessoa executar. E a gente também se sente capaz, muitas vezes, de executar determinada atividade observando alguém executar. Exemplo, você está começando a dirigir, vai tirar a tua carteira, mas se sente muito inseguro a respeito disso. Mas um colega teu, alguém que sempre acompanhou você na sua vida, também decide tirar. Você vê ele tirando, vê conseguindo e por isso se sente mais capaz em realizar essa atividade. O conceito de experiência vicária é isso. Quando a gente observa alguém executando determinada atividade, além de aprender por observação, a gente também se sente capaz e se sente mais apto a observar alguém conseguindo executar as atividades que a gente gostaria de executar também. Sendo assim, uma das coisas bastante importantes para que você aumente a sua autoconfiança é observar quais são os modelos que você utiliza para se inspirar em executar determinada atividade. Se dentro do teu círculo social você tem pessoas que não tendem a desenvolver comportamentos que você também gostaria de desenvolver, é normal que você às vezes não se sinta tão capaz, né, de executar essas atividades. Mas se as pessoas ao teu entorno tendem a buscar os mesmos comportamentos, tendem a se aperfeiçoar na mesma direção que você gostaria, você também é acometido por esse movimento. Você se sente mais inspirado, se sente mais capaz e, por consequência, tua autoconfiança em executar essas atividades que você gostaria também aumenta. A segunda variável que a gente vai abordar aqui é a persuasão verbal. Muitas vezes o que a pessoa diz a respeito da nossa capacidade de executar determinada atividade influencia na nossa autoeficácia, ou seja, na nossa autoconfiança, principalmente se a pessoa é próxima e principalmente se a pessoa tem aquela habilidade que a gente julga ser necessária para executar aquela atividade. Então, é bastante importante que você observe quem são as pessoas que estão ao seu entorno. Elas estão te apoiando ou elas tendem a te colocar para baixo? É evidente que uma fala não conectada com a realidade, que fale que você consegue realizar a atividade mesmo ainda não tendo a capacidade para, também joga a tua autoestima para baixo quando você for executar e ver que aquilo não condiz com a realidade. Por isso, a persuasão verbal, o apoio, precisa ser realista. A pessoa precisa te apoiar, focar nos seus pontos fortes e influenciar você buscar capacitação naqueles que ainda são fracos. Por isso, de novo, é importante nesse conceito de construir a nossa autoconfiança, a gente observar quem é a nossa rede de apoio e como ela está
influenciando na nossa autoeficácia. A terceira variável que influencia a autoconfiança são os estados fisiológicos. Mas o que é isso? É a ansiedade, a tensão e o nervosismo antes de executar uma atividade que é importante. O que atrapalha aqui não é nem a ansiedade, nem a tensão, mas sim a interpretação que eu dou a esse estado fisiológico. A interpretação de que ele vai influenciar diretamente minha performance. Por estar ansioso, eu não vou conseguir me lembrar. Por estar nervoso, eu não vou conseguir executar a atividade. Esses pensamentos, essas percepções podem influenciar a execução da atividade. E aí se torna uma profecia que a gente chama de autorrealizável. O que é importante nesse contexto é que você, dentro de uma experiência mais tensa e ansiosa antes de executar uma atividade importante, você entenda que isso é natural. É extremamente compreensível que em atividades que têm um significado pra gente, a gente se sinta um pouco mais tenso e ansioso. E isso não interfere na entrega da atividade. Muito pelo contrário, essa tensão muitas vezes direciona para um foco atencional maior, direciona para um raciocínio para aquela atividade que você está indo executar. Muitas vezes o que atrapalha é essa interpretação que eu falei. Mas se a ansiedade está muito intensa e muito alta, sim, talvez você precise buscar um psicólogo, um terapeuta cognitivo-comportamental que possa te ajudar a regular a sua emoção. Se você tem dúvida a respeito da intensidade, se ela está muito alta ou não, também vale a pena você buscar um psicólogo para que vocês juntos consigam avaliar se isso está muito intenso ou não. E por último, a mais importante das variáveis que influencia na minha e na sua autoconfiança, que é a experiência de domínio. E o que é a experiência de domínio? É a tua memória em relação à atividade que você vai executar. Se você tem uma memória, se você tem na tua mente um episódio que você executou a atividade igual àquela que você está querendo executar ou semelhante, a tua autoconfiança ela tende a ser maior. E como que a gente pode utilizar isso a nosso favor? Da seguinte forma, quando você for mergulhar dentro de uma atividade, executar determinada atividade, é extremamente desejável que você a fracione, que você divide essa atividade. Vou dar um exemplo que talvez ilustre melhor o que eu estou querendo dizer. Suponhamos que você vá começar a estudar inglês. Pensa comigo. Se você entra numa aula já avançada de inglês, onde todas as pessoas têm um domínio grande da língua estrangeira, como que você vai se sentir? Provavelmente muito mal, porque você vai se deparar com uma grande falha, um grande gap naquela atividade que você quer executar. Se você entra numa sala onde as pessoas têm um nível parecido com o teu, onde os exercícios que você vai fazer corresponde ao nível que você está, você vai tendo pequenos êxitos. E esses pequenos êxitos vão criando essa experiência de domínio que vai fazer com que a sua autoconfiança aumente. Então, por isso que dentro de um processo de busca da execução de uma atividade, de adquirir determinado conhecimento, é importante que você suba degrau por degrau para que a tua confiança vá fortalecendo a cada movimento de êxito que você tem naquela atividade. Pular etapas normalmente acabam corroendo a autoconfiança por conta dessa experiência de domínio. Com isso, a gente conseguiu falar sobre as 4 variáveis que influenciam a autoeficácia, ou seja, a autoconfiança, segundo esse grande teórico chamado Albert Bandura. A gente conseguiu ver que essas variáveis, como persuasão verbal, como experiência ficária, como estados fisiológicos e principalmente experiência de domínio, tende a influenciar a percepção de capacidade que a gente tem na execução da atividade. Mas agora, conte para mim qual dessas 4 variáveis você tende a trabalhar mais. Para você, qual é a mais importante? Qual faz a diferença na tua percepção de autoconfiança? Comente aqui que eu vou querer muito saber o que funciona para você.